Fala, galerinha, vamos lá, dando sequência ao nosso conteúdo, módulo 10, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico da função polinomial do segundo grau. Na aula anterior, a gente viu o que era uma função polinomial do segundo grau, ou seja, função seria a relação entre duas grandezas. O que a gente vai ter aqui é que na variável independente, a gente vai ter o expoente 2, certo? Então, eu vou ter lá f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Um exemplo, f de x igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 10. Ou f de x igual a x ao quadrado mais 5. Tá? Então, aqui são exemplos de funções polinomiais do segundo grau. Ok? Então, vamos lá. O gráfico da nossa função, ele é diferente da função do primeiro grau. Na função do primeiro grau, a gente tem uma reta. Na função do segundo grau, nós vamos ter isso daqui, tá? Esse desenho aqui, que eu tenho nos dois exemplos que eu coloquei. Esse formato de gráfico, a gente vai chamar de parábola, tá ok? Isso daqui vai ser uma parábola. Então, o nosso gráfico vai ser essa curva, esse formato de U, ou com a concavidade voltada para cima, ou com a concavidade voltada para baixo. A concavidade vai ser essa abertura, tá ok? Então, o nosso gráfico vai ter essa forma, esse formato aí de U, ou virado para cima, ou virado para baixo. Então, vamos ver aqui. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos onde a parábola ela pode aparecer. Então, ó, na construção de pontes, tá ok? Então, ó, aqui eu tenho uma parábola, aqui eu tenho uma parábola que liga, e eu tenho na trajetória de alguns objetos também. Aqui ele cita, ele traz, coloquei para vocês, 3 exemplos com a bola. Tá? Bola de futebol, no tiro de meta, num chute, uma bola, qualquer tipo de bola, no arremesso de basquete, a bolinha do golfe. Então, tudo isso aqui, ó, a trajetória dessas bolas forma uma parábola, ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai construir o nosso gráfico? Da mesma forma que a gente construiu lá nas equações do primeiro grau. Então, a gente vai iniciar o primeiro método que eu vou apresentar para vocês hoje aqui, é o método de tentativa. O que a gente vai fazer? A gente vai construir uma tabela, tá? Aqui eu coloquei 7 valores, mas a gente pode construir com 5. A gente vai atribuir valores aleatórios para x. Então, eu vou pegar alguns valores positivos e alguns valores negativos. Vou substituir na função, tá? E eu vou encontrar os valores correspondentes a y, montando os pares ordenados. Então, o x vale 3 negativo, então eu vou colocar lá. F de x é igual a menos 3 ao quadrado, menos 2 vezes o menos 3, mais 3. Então, eu vou ter menos 3 ao quadrado, 9. Menos com menos, mais 2 vezes 3, 6, mais 3. Meu resultado aqui vai dar 18. Então, aqui eu tenho o 18, ok? Substituo lá o menos, o f de x aqui. Eu substituo o menos 2. Então, eu vou ter menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes o menos 2, mais 3. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes menos 2, mais 4, mais 3, que vai dar 11. Faço o próximo, f de menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes o menos 1, mais 3.
Então, eu vou ter 1, menos com menos mais 2, mais 3, que eu vou ter 6. Calculo o próximo, f de x, eu vou substituir por 0. 0 menos 2 vezes 0, mais 3. Eu vou ter 0, mais 0, ou menos 0, mais 3, que vai dar 3. E assim por diante, ok? E aí eu vou preenchendo a minha tabelinha, formando os pares ordenados. Então, aqui no nosso próximo item, no nosso próximo slide, eu vou trazer a tabela já montada para vocês. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Então, está aqui. O menos 3 forma par com 18, o menos 2 com 11, o menos 1 com 6, o 0 com o 3, o 1 vai fazer parzinho aqui com o 2 com o 3 com o 6 e assim por diante, tá ok? O que eu vou fazer aqui? Eu tenho meu plano cartesiano, então agora eu vou construir o meu gráfico. Então, o primeiro ponto, menos 3 e 18. No meu gráfico aqui eu não consigo colocar o 18, então esse primeiro par a gente vai deixar ele de lado, tá? Menos 2 e 11, então o menos 2 está aqui, e o meu 11, ele vai estar aqui em cima, tá ok? Então, marquei o primeiro ponto. Segundo ponto, menos 1 e 6. Então, menos 1 com o 6, eu vou marcar aqui. 0 e 3, marco no 3. 1 e 2, então o ponto 1 e o ponto 2. 2 e 3, certo? Então, eu vou lá, 2. Opa, peraí que eu marquei um ponto errado. 0 e 3 é aqui. 1 e 2 ficaria aqui. 2 e 3 aqui. 3 e 6 aqui, tá ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar os meus pontos, tá? Eu não posso usar régua, tá, gente? Aqui, realmente, é a curvinha. Eu tenho que fazer a curvinha como se fosse o formato de um U passando por todos esses pontos. Então, isso daqui vai ser o meu gráfico, ok? Então, aqui eu ligo os pontos e aí eu construo o meu gráfico, certo? Então, qual é o procedimento? Então, vamos pegar aqui na próxima função. Eu tenho a função, sempre vou ter a função definida por alguma expressãozinha. Eu vou atribuir valores para x e y. Então, geralmente, eu estou pegando aqui 3 negativos e 3 positivos, tá ok? Vocês podem colocar valores aleatórios. O que eu vou precisar ficar atento? Como o meu gráfico é uma parábola, eu vou precisar ter valores suficientes para montar a minha curvinha. Tá? Se não montar, eu vou ter que ir usando outros valores. Coloquei os mesmos 7 do anterior. Vamos montar aqui os nossos cálculos. Então, vai ficar, f de x é igual a menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes o menos 3, menos 4. Menos 3 ao quadrado é 9, só que eu tenho menos lá fora. Menos 9, menos 12, menos 4. Então, eu vou ter menos 9 com menos 12, menos 21, vai dar menos 25. O f do menos 2 vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes o menos 2, menos 4. Então, menos 2 ao quadrado é 4, então vai ficar menos 4. 4 vezes 2, menos 8, menos 4, ou seja, menos 16. O f de x do menos 1, então, menos da fórmula, menos 1 ao quadrado,
4 vezes o menos 1, menos 4. Então, eu vou ter menos 1, menos 4, menos 4. Então, eu tenho menos 9. O zero vai dar tudo zero aqui. Então, vai ficar menos 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, menos 4. 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0 é 0, menos 4, ou seja, eu tenho o menos 4. O f de 1, então eu vou ter menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 4. Galerinha, cuidado, ó, quem está elevado aqui agora é só 1. Então, vai ficar menos 1, mais 4, menos 4, que aí eu vou ter menos 1, tá? E assim por diante. No próximo, eu já tenho a tabelinha já montada aqui para vocês. Ó, esses são os valores, tá ok? Esses dois primeiros aqui, como são números grandes, eu não vou nem utilizá-los, tá? Eu vou usar apenas esses 5 aqui para montar o meu gráfico. Então, eu tenho o menos 1 lá com o menos 9, certo? Eu tenho o 0 com menos 4. Eu tenho o 1 e o menos 1, que ficaria aqui. Eu tenho o 2 e o 0. E aí, eu tenho o 3 e o menos 1. Então, esses são os meus pontos, tá? Notem que o meu gráfico ele vai subir até aqui e ele volta a descer. Aqui, seria interessante, em vez de ter usado esses dois valores aqui, eu ter usado o 4, por exemplo, e o 5. Tá? Porque aí seria um gráfico um pouquinho mais completo. Mas vai ter problema? Não, sem problema nenhum. Por quê? A gente está construindo, eu já vou ter o formato do meu gráfico. O que eu vou precisar sempre é essa parte aqui, ó. Eu tenho a parte que desce de um lado e eu tenho a parte que desce do outro. Então, eu já tenho o formato do meu gráfico, ok? Então, é isso que eu preciso. Pelo menos uma parte onde ele está subindo e a outra que ele está descendo, para ter o formato do U. Se não ficar o formato do U, se, por exemplo, eu tivesse feito os meus pontos e eu tivesse somente isso daqui, aí seria interessante eu pegar outros valores para frente para conseguir fazer o formato do meu gráfico aí para ter a descida. Beleza? Então, gente, resumindo aqui, eu vou trazer alguns pontinhos importantes aqui para o nosso gráfico. Ó, o sinal do coeficiente A determina se a parábola é voltada para cima ou para baixo. Qual é a estrutura? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O a é o número que acompanha o x ao quadrado. Então, sempre que o x, o valor que estiver com o x ao quadrado, se o a for maior que zero, ou seja, positivo, a concavidade vai estar voltada para cima. Tá? Eu vou ter a parte aberta do meu gráfico para cima. Quando esse a for menor que zero, ou seja, negativo, a minha concavidade ela vai estar voltada para baixo. Tá? Da mesma forma que a gente definia se o gráfico era crescente ou decrescente lá na nossa função do primeiro grau. Tá ok? As raízes da equação determinam os pontos em que a parábola intercepta o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. Então, se eu pegar aqui, isso aqui, ó, e eu igualar a zero, se eu fizer menos x ao quadrado mais 4x menos 4 igual a zero, fizer o delta e achar o valor do x1 e x2, vai ser exatamente o valor onde o gráfico corta o eixo x. Então, nesse caso aqui, o meu x1 vai ser igual ao x2, que vai ser igual a 2. O meu gráfico corta, ó, ele vem aqui e corta exatamente no 2 o eixo x. Tá? Nesse caso aqui, o meu delta ele deve ser menor que zero. E eu não tenho raiz. Então, o meu gráfico, ó, ele não chega, ele não encosta no eixo
x, tá ok? Então, as raízes vai ser sempre onde o gráfico corta o eixo x. E o coeficiente c, tá? É onde corta o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y. Então, meu c aqui é 3. Ó, o gráfico corta o eixo y no 3. O meu c aqui é menos 4. O gráfico corta o eixo y no menos 4. Beleza? Então, esse daqui é a primeira parte. A gente vai construir o gráfico por tentativas, que seria com auxílio da tabela. Na próxima aula, eu vou trazer alguns pontos específicos que a gente vai ter um método aí de construção um pouquinho mais rápido. Então, vocês têm páginas 63, 64 e 65, mais a TC 35 para estar realizando. Certo, galerinha? Valeu, gente. Até a próxima aula. Bom estudo aí para vocês. Até mais.